atendimento integrativo, como gosto de falar, ele é fundamental para até chegar mais fundo do problema e tentar ajudar a pessoa, né? Porque se o problema é na autoestima, vai ser difícil o dermatologista conseguir deixar 100% a pessoa feliz, né? Às vezes precisa de uma terapia, não é isso? Para entender melhor o momento da vida, às vezes está passando por uma situação muito ruim e a autoestima está muito baixa. Não dá para compensar toda a frustração da idade, a frustração da vida mesmo, nas resoluções de procedimentos de pele. Sim. E muitas vezes a gente acredita que precisa de um atendimento psicológico, outros exercícios também para fazer exercício físico, para poder arejar essa cabeça, essa mente, abrir essa cabeça. Mas eu acredito, doutor, que eu vejo mais assim, o excesso de preenchimento labial e o excesso de preenchimento aqui nas maçãs do rosto. Estou certa ou existe mais alguma outra coisa excessiva? Olha, realmente, assim, isso é o que mais chama a atenção, né? Um lábio muito exagerado, aqui a região zigomática, maçã do rosto muito proeminente também, até na tentativa de fazer um lifting, que é puxar um pouco o rosto para cima, né? Mas tudo isso tem um limite, né? Da gente manter a naturalidade nisso. Hoje em dia também, às vezes, arquear muito a sobrancelha também, né? Na tentativa de diminuir um pouquinho aqui a ptose palpebral, né? Que é o excesso de pele aqui na região da pálpebra. Então, realmente são vários indícios. E, assim, o que você falou da questão de cuidar do restante da saúde, eu acho que tudo tem que estar em sinergia, tudo tem que estar ali, né, em equilíbrio. A saúde da pele, né, a saúde emocional, a saúde orgânica também do corpo, né? Então, cuidar da atividade física, da alimentação, não fumar, ter hábitos de vida saudáveis. Então, acho que faz parte, né? Acho que a gente que tem uma formação aí mais geral, mais integrativa, a gente cuidar de tudo isso também. Claro que a gente não consegue abraçar todas as queixas, mas a gente consegue direcionar. Claro. Né? Sabemos da importância da alimentação saudável, acho que todo mundo sabe. Que sabe que comida de verdade que é o saudável, né? A comida de verdade, não os industrializados, não os fast food, o excesso de fritura, o excesso de açúcar, o excesso de álcool. Sabemos disso, que a alimentação favorece, mas não é uma prática, né, que a gente vê muita falha na alimentação, poucas fibras, pouca água, poucas frutas, poucos legumes e muito carboidrato, muita gordura, né? Já sabemos disso. Mas entre o estilo de vida, doutor, qual aquele que você acha que é mais prejudicial pensando em pele, em beleza, em saúde exterior? Claro que sabemos que ninguém vai ter uma pele bonita com uma saúde interna ruim, com o intestino que não funciona, a pessoa que está com excesso de peso, sabemos. Mas dos hábitos, o que mais prejudica a pele e que mais que você vê também nas suas clientes no seu consultório? Pensando assim, alimentação, alimentos que são muito inflamatórios, né, para o organismo em geral, para a pele, Sim. Que é o excesso de carboidrato, o excesso de lipídios, leite também é um alimento bem inflamatório para a pele. É claro que, né, nenhuma quantia excessiva, né? Industrializados em geral, refrigerante, fast food, né? Tudo isso é doce demais, né? Que entra na parte aí, né, do carboidrato. Então, é claro que se a gente conseguir controlar isso, né, não precisa parar de comer 100%, mas focar em alguns dias na semana, né? Acho que a gente tem que ter os dias ali, principalmente no final de semana, que a gente mete o pé na jaca, que a gente, né, dá uma exagerada, que a gente vai no aniversário, que a gente vai num bar, mas principalmente isso, aquela pessoa que não faz atividade física nenhuma, né, que é sedentária, a pessoa que não passa protetor solar, que sai de manhã, que só passa uma maquiagem ali para disfarçar, né? Então, assim, esses são os hábitos que eu consideraria mais prejudiciais, né? São hábitos que aumentam a inflamação da pele, que aumentam a oxidação da pele, que provoca aí o envelhecimento. Você acha que hoje as pessoas reduziram o excesso de sol? Porque o sol também é oxidante e envelhece.
E o filtro solar, ainda existem pessoas que não usam todos os dias. Na minha prática, vou falar da minha prática, eu vejo pessoas que não usam filtro solar todo dia ou passam quantidades extremamente pequenas. Eu faço esse teste na minha farmácia. Deixa eu ver como que se passa o filtro solar. Lá, como eu tenho os testers, eu falo, passe o filtro solar, vou pegar um espelho para você, me mostra como você passa. Ela passa assim, ó, um pingo aqui, um pingo aqui, um pingo aqui. Então, não cobre o rosto, esquece às vezes do pescoço, do colo, na mão e no braço, nas áreas expostas ao sol, geralmente não passam, né? Eu uso luvinhas para dirigir, para prevenir o envelhecimento nas mãos, luvas com filtro solar. E sempre dou essas orientações. Então, eu vejo que uso um pouco filtro solar ou não uso. Hoje, o tempo está nublado, né? Nós estamos aí sem as radiações UVB, mas nós temos as radiações UVA, que são cancerígenas e envelhecem. Na sua experiência, o sol ainda continua sendo um vilão para a pele, ou as pessoas estão mais preocupadas, e o cigarro? Sim. Do sol, eu acho que, assim, em relação a décadas atrás, né, a gente teve um ganho muito importante, que foi a gente realmente culpar o sol pelo envelhecimento precoce, além do câncer de pele e tudo, né? Então, eu sinto essa diferença, por exemplo, a gente está falando aqui principalmente de cuidados na pele da mulher 40+, né? Eu sinto que tem muitas pacientes que, com mais de 40 anos, lá no passado, elas pegaram muito sol, até realmente por questão mesmo recreativa, né? Sim. Ou para manter o bronzeado e tudo. Sim. E essas pacientes, hoje em dia, elas estão atentas, elas usam o filtro solar corretamente, mas tem esses danos, né, na pele que ficou como consequência lá do passado, né? Certo? Então, teve dano no DNA da célula, teve dano, né, na pigmentação da pele, né, no envelhecimento em si. Hoje em dia já é uma população mais alerta, certo? Já é uma geração mais alerta, né? Que usa mais o protetor solar, que se esconde mais do sol, né? Até porque também o sol, com o passar dos anos, ele ficou cada vez mais intenso, né? Assim, a radiação ficou cada vez mais intensa. Eu vejo essa diferença, mas eu ainda vejo bastante paciente falando que só usa o protetor na hora que vai na rua, na hora que vai na farmácia, na hora que vai no mercado, né? Quando fica muito em casa, costuma não passar. Mas é o que você falou, a radiação ela existe, né? A radiação ela permeia as janelas, a radiação ela está presente, inclusive, né? Às vezes num dia nublado, igual você falou. A gente tem estudos já que mostram também o dano aí, principalmente na pigmentação da pele pela luz, né? A luz azul, que é essa luz artificial, né? Então, eu acho assim, arriscado a gente ter esse hábito de vida, de não passar o protetor todos os dias. Então, eu sempre aconselho passar todos os dias, independente de como está o clima lá fora, né? É uma proteção que a gente tem. Ah, nossa, hoje em dia que é engraçado, que é tanta baboseira que falam nas redes sociais, às vezes, né? Que às vezes você vê assim, nossa, mas protetor solar, não sei o que, causa câncer. Meu Deus do céu, o que é isso? Gente... Você pega anos e anos e anos de estudo, de ciência em cima de algo, né? Que é algo que já foi estudado, que já foi comprovado milhões de vezes, assim, da importância do uso daquilo, né? Da segurança do uso daquilo, né? Do quanto aquilo é eficaz, do quanto aquilo não é prejudicial, né? Pelo contrário. E aí, porque às vezes uma blogueira fala, uma pessoa X fala... vira um rebuliço isso, mas, gente, por favor, né? Escutem sempre quem estudou, escutem sempre quem está por dentro da ciência, né? A ciência é o que vai guiar a gente para frente, né? Então, o uso do filtro solar é essencial. O tabagismo, né? Usa vape, não sei o quê. Tudo prejudica. Então, não é só o cigarro normal, o cigarro eletrônico também, sim, né? Sim. Então, tentar não fazer uso, a gente está vendo essa onda aí de jovens, né, que usam, e lá na frente a gente vai ver as consequências, não só para o pulmão, mas para a pele também. Exato. Então, essas orientações são importantes. Eu vi mesmo uns absurdos, umas aberrações de algumas blogueiras falando em passar óleo na pele, que não precisa passar filtro solar, passar óleo. Então, eu lamento que muitas pessoas vão surfar na onda de uma blogueira que não é médica,
que não é farmacêutica, que não é cientista, que não estudou, querendo dar orientações para a pele. É um risco altíssimo. Não tem embasamento científico nenhum, mas infelizmente às vezes tem mais eco essa voz do que a voz de um profissional sério que estuda e que conhece o filtro solar. Sempre falamos para os nossos clientes também da importância dos hábitos saudáveis de vida, estilo de vida. A Lu falou, pega uma pessoa que toma muito sol, às vezes com 20 e poucos anos, talvez tenha uma pele mais grossa, mais ressecada ou mais oleosa, áreas de muita oleosidade ou rugas mais profundas porque tomou muito sol. Então já sabemos e orientamos os nossos clientes, né, Lu, quanto ao estilo de vida. Sim. Não é só o sol, hábitos como cigarro, que é altamente envelhecedor, o cigarro que é oxidante, né? Excesso de medicamentos, excesso de bebidas alcoólicas, excesso de gordura saturada, fast food, fritura, açúcar. O açúcar é muito envelhecedor. Demais. O que você fala para os seus pacientes em relação à alimentação, exercício físico, hábitos de vida para associar com os procedimentos estéticos, que é um conjunto, né? Ninguém faz milagre. Não. Ninguém faz milagre. Não Mas existe. no conjunto, a gente pode melhorar muito a qualidade de vida, não é? Uhum. Lá na clínica, quando a gente pensou em ser uma clínica multidisciplinar, a gente já pensou nisso. Quando o paciente vem, por exemplo, me procurar para fazer tratamento de gordura localizada, ele passa comigo, eu faço a análise dele de bioimpedância e vou fazer toda a anamnese dele. E ele passa também com a nutricionista. Então, a gente consegue unir o útil ao agradável. E depois ele passa com a fisioterapeuta, a doutora Janaíne, que trabalha lá com a gente também. Dentro dessa parte de fisioterapia, ele vai fazer os aparelhos e assim por diante. Então, se o paciente ele não entender que ele é um todo, é um conjunto de vários subconjuntos, ele não vai ter resposta de nada. Então, não adianta ele não praticar uma atividade física, para que ele libere endorfina, saia endorfinado, saia se sentindo feliz, se sentindo mais poderoso ou poderosa, ele não vai assumir o papel que ele quer dentro dele. Exato. Se ele não se alimentar primeiro. Gente, o primeiro ponto para quem quer envelhecer bem é a alimentação. Então, você tem que eliminar ou evitar os excessos. A gente não fala em momento nenhum, a nutricionista nunca fala, não pode isso, não pode aquilo, não. A doutora Larissa ela é super flexível nesse assunto. Porque a gente sabe, quando a gente fala de uma mulher 40 a mais, a gente já fala de desejos, a gente fala se ela está numa pré-menopausa, a gente já fala das oscilações de hormônios, o humor que vem junto, a necessidade, às vezes, de um doce, e tudo bem. Só que você tem que se alimentar bem, você tem que consumir muita água, você tem que tirar os excessos. Quem fuma, eu tenho bastante paciente fumante, tabagista, que faz tratamento para tentar diminuir o envelhecimento. Certo. E aí eu falo, quer fazer botox? Vamos fazer botox. Só que vamos colocar uma coisa antes para melhorar? Sim. Vamos colocar um produto que você vai passar na pele, que vai melhorar a qualidade, permear melhor. Vamos fazer um bioestimulador de colágeno. Gente, eu amo esse nome, eu amo esse produto, ele é vida. É uma coisa que é um pouco diferente. A mulher quer fazer e já quer na hora o resultado. E o resultado dele não, ele é um banco de colágeno. O nome deveria ser banco de colágeno e não bioestimulador de colágeno, para a mulher entender, para o homem, para o paciente entender. Então, se não tiver uma alimentação saudável, se não tiver uma prática de atividade física, você tirar os excessos e bons produtos para usar na casa, nada entra num conjunto perfeito, harmonioso. Precisa de tudo isso, Izzy. Até mesmo porque para ter resposta, principalmente nos pacientes corporais. Se ele quer emagrecer, ele tem que saber se educar, se alimentar primeiro, melhor, e aí fazer uma prática de atividade física. Senão não vai ter resultado. E você acha que hoje as mulheres e os homens estão mais conscientes em relação a exercício, alimentação, ou ainda a pessoa é mais imediatista? Eu quero fazer esse procedimento de botox ou esse preenchimento, que eu tenho um casamento daqui a um mês, e depois a gente vê o que dá. Ou você acha que as pessoas estão mais conscientes nesse momento? Eu acho assim, a gente tem os dois públicos, mas a grande maioria hoje, graças a Deus, é mais consciente. Eu acho assim que a acessibilidade às informações aumentou, então os números de academias, de profissionais qualificados também aumentaram, então as pessoas procuram mais
uma alimentação saudável, uma nutrição. Às vezes não tem condições de ir no presencial, passa com o nutricionista via online. Graças a Deus, a tecnologia nos favorece isso. Então, hoje não tem desculpa para você não levar uma alimentação mais saudável, levar uma rotina de vida mais saudável. Mas a grande maioria minha hoje percebe que precisa de um conjunto, e quando ela dá o passo e ela fala, eu quero fazer parte desse complexo, desse conjunto, o resultado é maravilhoso, é extraordinário. E o primeiro que foca aí são as mulheres. Porque onde começa a incomodar na calça, alguma coisa assim, aí o bicho pega e ela vai com tudo. E o que você vê a percepção da nossa sociedade em relação à beleza e envelhecimento? Ainda você acha que existe aquele medo das mulheres de envelhecer, aquele preconceito, já fiz 40, já fiz 50, já fiz 60, ou as mulheres estão mentalmente mais saudáveis, aceitando a ideia, ou você acha que ainda há muito tabu quanto à idade? Eu acho assim, a mulher hoje, ela é uma mulher mais moderna. Independente se ela tem 20, 30, 40, 80, ela é uma mulher que ela já se modernizou. Então, elas aceitam muito e muito mais rápido. Só que ainda tem alguns tabus na estética que eu acho que nós, profissionais, podemos ajudar a quebrar. Por exemplo, hoje, quando a gente fala de harmonização, Izzy, como tem um pouco da banalização, como eu já falei anteriormente, as pessoas pensam muito em transformação. Quando a gente fala de harmonização facial, harmonização glútea, a gente não fala em transformar, a palavra não é. A harmonização fala tornar-se harmonioso, semelhante ao que você vê. Então, se eu vou harmonizar um paciente, eu vou melhorar aquela versão dele. Então, ele vai se tornar um paciente na sua melhor versão. Eu não vou transformar. Então, o que a gente vê hoje, em alguns lugares, é um pouco agressivo. É uma pessoa que entra de um jeito e sai do consultório totalmente transformada. Então, isso assusta as pessoas a querer mudar ou a querer buscar essa estética mais saudável. Então, a gente tem que quebrar esse tabu, que você não vai para aquele lugar para ser transformado. Sim. Você vai para ser melhorado e você se tornar a sua melhor versão. Então, eu não vou chegar um paciente, eu vou até citar um caso aqui, não vem ao caso, o nome nunca vou revelar, de ficar acima de tudo, mas essa paciente chegou me procurando, ela queria fazer um preenchimento labial no lábio superior. Ela queria fazer tudo no lábio superior. Eu não concordo com esse tipo de aplicação. Até mesmo porque a qualidade da pele do lábio inferior iria ficar diferente. Então, ele ia ficar um lábio craquelado, rachado, desidratado. Ia projetar muito o lábio superior dela. Sim. Cada um tem o seu gosto. Aumentar o volume superior e o baixo ia manter o mesmo. Ia manter o mesmo. Então, assim, cada um tem um gosto. Esse é um padrão de beleza que tem muito na França. Então, talvez, assim, para as mulheres francesas ou para outras mulheres, não só francesas, talvez isso seja atraente, seja bonito. Só que eu, Luana, eu tenho a minha concepção. Eu acho que ali não ficaria legal. Então, eu conversei com ela, eu falei, olha, vamos diminuir essa proporção, a gente pode colocar até uns 60%, 40%, porque o lábio inferior de todo mundo praticamente já é maior mesmo, né? Então, assim, vamos mudar essa proporção, ela não queria. Ela foi embora, depois ela voltou com a pessoa que iria pagar o procedimento para ela, depois de um tempo, e falou, não, vai fazer aqui, falei que só vou pagar para ela se for aqui. Porque eu tentei mostrar para ela como ficaria harmonioso. Entendi. Às vezes a gente vê coisas muito engraçadas, coisas muito esdrúxulas. Nossa. E isso cria tabus e a pessoa fala, não quero ir lá. Porque eu vou voltar parecendo um pato, parecendo... Então, sabe, é uma expressão assim que a gente usa, mas eu uso aqui, porque eu escuto muito isso no meu paciente. Sim. Eu não quero ficar com beiço de pato, Lu. Não, então assim, se eu achar que dentro daquilo... Primeiro eu vou fazer o que o meu paciente quer, mas eu vou pegar o espelho e vou mostrar para ele, se olhe. Olha aqui as possibilidades e tal. Se ele não entender ou achar que der errado, aí eu não vou fazer. Entendi. Porque o que é errado eu não vou fazer. Até mesmo porque é muito produto para utilizar numa região e a gente pode comprimir um nervo ali, uma artéria facial labial. Então, por que eu vou fazer? Sim. Além de não ficar bonito, né? Ficar muito agressivo. Porque a gente passa na rua... E vê muitas coisas. E vê muitas coisas, né? Então, falou, nossa, isso eu não queria para mim. Quanto mais a estética nos favorecer. Porque esse negócio de você pegar uma foto de uma artista, né? E querer ter o bumbum dela, querer ter a coxa dela,
querer ter o lábio dela e querer ser ela, isso daí vai além da estética e eu acho que já começa daí uma queda de autoestima, Isso. que você nunca vai ser o outro, você tem que ser você mesmo, você tem que ser a sua melhor versão de você mesmo, né? E eu vejo umas aberrações. Além da parte de aberrações, que é feio, porque tem profissionais e profissionais. O nosso tema é estética com responsabilidade 40+. A parte estética incomoda muitas mulheres, né? Desde que eu comecei com depilação, eu fui percebendo algumas mulheres comentando: nossa, Andréia, mas é muito feia a minha região íntima, de todo mundo é assim, né? Então, ela se incomoda. Isso faz parte de um tabu que existe, né, na nossa cultura. Nossas mães, nossas avós, principalmente, foram criadas ouvindo frases do tipo: menina, fecha a perna, é feio. Não põe a mão aí, é sujo. Eu penso que é mais na tentativa de proteger essa menina, Sim. né? Que antigamente até as crianças usavam mais saias, vestidos, e é um órgão exposto e que está suscetível a vários problemas de corrimento, de infecção, inflamações. Mas essas mulheres cresceram com aversão à própria região íntima. E é isso que a estética íntima também traz, um convite para que essas mulheres façam as pazes com a região íntima delas. Exatamente. Façam as pazes com a região íntima. Exatamente. A gente pode até comparar com os homens, né? Os homens, quando a gente fala em região íntima masculina, a impressão que dá é que eles têm uma relação muito bem resolvida. Ai daquele que fala mal da região íntima deles, né? Agora, as mulheres não. Elas mesmas falam mal, têm aversão e sem conhecer, né? Bom, na parte funcional, é o meu alvo do meu trabalho, Isildinha. Existem as tecnologias para a aparência da região, mas o objetivo maior é a parte funcional. E para falar de função, não tem como a gente não dar uma pincelada em anatomia. Vamos, então. Porque nós, na época de escola, quando fala em saúde sexual, nós vimos, enquanto crianças, pré-adolescentes, quando se falava, né, mostrava desenhos da região íntima, falava-se da uretra, né, o canal urinário, e da vagina. Certo. Por onde sai o fluxo menstrual, por onde ocorre a penetração e por onde o bebê nasce num parto vaginal. Só que vai muito além disso. Então, eu trouxe uma prótese mais lúdica aqui para mostrar para vocês. Aqui é uma simulação da região íntima feminina. Então, quando a gente fala em vulva, é toda a parte externa da vagina, que ela tem a sua função de proteger o canal. Vagina em si é só o orifício, né? Aqui tem os lábios internos, ele tem a função de cortininha, de proteger mesmo o introito vaginal. Os lábios externos, onde começam a nascer os pelinhos, né, pubianos. Tá. Clitóris, ou clítoris, das duas formas está correta. E aqui tem o capuz clitoriano, que é uma pele semelhante à pele da pálpebra superior. Uma pele fina. Isso, que a intenção é proteger esse botão clitoriano. No processo de envelhecimento, ou mesmo depois de um emagrecimento muito importante, essa pele pode ficar distendida e proteger demais esse botão clitoriano. É de onde surgem as queixas muito comuns às mulheres. Andréia, não sinto mais prazer sexual. Andréia, eu estou me afastando do meu marido, do meu parceiro, porque eu sinto dor. Já procurei o médico, ele fez os exames, deu tudo ok, nenhuma alteração, mas eu não sei o que fazer. Eu sinto dor na relação sexual, eu sinto ressecamento, formação de fissuras e por aí vai. As queixas são mais comuns na fase madura, Isildinha. Mas pode acontecer com mulheres jovens, dependendo de medicamentos de uso contínuo que elas possam usar, pode causar uma atrofia, que é quando o canal vaginal ele vai perdendo a sua capacidade de se expandir, de se contrair. Ele não tem mais umidade e não há lubrificação. Então, essas são queixas, Isildinha, que eu ouço desde que comecei o meu trabalho na área de estética. Entendi. Mas eu não podia oferecer nada, né? Eu ouvia, eu questionava, viu? Mas você já procurou o seu médico? Já, ele fez todos os exames, está tudo normal e é vida que segue. E desde 2012, Isildinha,
a medicina e a ginecologia começou a se interessar mais por essas queixas das mulheres. Então, eu vejo isso como uma conquista muito grande, muito significativa, que a mulher movimentou esse mercado e, né, conquistamos aí nosso poder aquisitivo, nossa independência, e as queixas foram ouvidas. Né? Pense quanto nossas mães e avós sofreram com isso, que são queixas naturais que se aconteça ao longo do tempo, mas que não havia recurso. Então, nós somos a primeira geração de mulheres maduras a ter recursos para estar tratando esse tipo de queixa. Mas que maravilha, hein? Isso é um marco na história. Isso é um marco na história. E aí sim, em 2012 os estudos começaram e as tecnologias que foram sendo desenvolvidas para a estética íntima, elas trazem tanto benefício para a parte estética, aparência, quanto para essas queixas que eu mencionei aqui. Entendi. Só que há necessidade de um tratamento multidisciplinar. Daí que veio a minha parceria com a doutora Aileen Marcela, que é fisioterapeuta pélvica. Sim. E desde que eu fechei essa parceria com ela, aí os resultados passaram a ter sucesso, um sucesso muito maior. Né? Você associar estética e função com tecnologias, com dermocosméticos e com a fisioterapia pélvica. Então, as queixas mais comuns da mulher, vamos falar da mulher mais jovem e vamos falar da mulher mais madura. A queixa mais comum numa mulher mais jovem seria escurecimento da área genital. Uma queixa também comum na mulher madura, pouca lubrificação, dor no ato sexual, perda de prazer. Sim. Bom, começando na parte da aparência, a primeira queixa que surge na pré-adolescência, na adolescência, é o surgimento dos pelos, que muitas vezes eles vêm acompanhado de uma foliculite. Que é o momento em que esse pelo cresce já encravado e começa a inflamar como espinhas e manchar a região pubiana. Essa primeira queixa que não tem idade para acontecer. Pode acontecer na adolescência. Tá. E a estética íntima traz recursos para isso, né? Para gerenciar esses pelos. Né? Então, tecnologias como laser, luz pulsada. A luz pulsada é mais indicada ainda em caso de foliculite. Nós temos resultados incríveis para esse tipo de queixa. Você faz na sua clínica? Faço a luz intensa. E é dolorido? Dizer que não dói é mentira, mas é uma dor momentânea. Dói como se fosse um choquinho quente, mas ele some, ele desaparece rapidamente. Tá. Então a pessoa sai, ela vai embora sem dor nenhuma. O incômodo é só no momento mesmo dos disparos. No momento dos disparos. E você já atendeu adolescente com esse problema de pelos encravados? Sim, muitos adolescentes. A questão, né, na adolescência, além de, claro, ter que ter autorização da mãe ou do pai, é a questão hormonal, né? Então, nós não podemos, nem sempre a gente consegue chegar zerar os pelos. Né? Ela está numa fase de transição hormonal. Nós não conseguimos dar alta a essa cliente, né? Digamos assim. Na mulher adulta já é mais fácil. As chances são maiores de zerarmos o crescimento do pelo e esse resultado final permanecer de 3 a 5 anos. Antes eu dizia de 1 a 5 anos, mas na prática a gente vê que 1 ano após o final do tratamento não tem pelos para a gente tratar. Né? E o LPF, eu falo que assim, ele é vendido ainda por algumas pessoas como técnica da barriga negativa, mas vai muito mais do que a barriga negativa, como eu falei, da constipação intestinal, né? Então, se eu dou um movimento pro meu diafragma, por isso que não é só você ficar sugando a barriga e achar que aquilo que vai melhorar a estética do seu abdômen. Não é isso. Eu tenho que ter um bom padrão postural. E um bom padrão respiratório e postural. Se eu tô aqui o tempo todo comprimindo esse diafragma, o tempo todo eu tô comprimindo esse intestino também, né? E aí, além de desconfortos que eu posso sentir também na minha coluna, né? Que isso é relacionado a essa fragilidade abdominal, não somente pensando na flacidez, mas pensando também na falta de função dessa parede abdominal. Então, o LPF, ele vai muito mais do que eu ter uma barriga esteticamente bonita, esteticamente negativa, digamos assim. Então, quanto mais cedo eu praticar, se você que está me assistindo aqui, você é mamãe, futura mamãe, quer engravidar, quanto mais cedo eu praticar, fazer esse pré-gestação, né, toda essa reabilitação, para o meu pós-parto, o retorno dessa parede abdominal vai ser muito melhor.
Entendi. Então, o inchaço vai ser melhor. Então, eu vou diminuir o inchaço mais rápido, né? As questões que a gente trabalha dentro da metodologia associada à respiração e o vácuo abdominal bem introduzido, a gente vai estimular o metabolismo local e a gente também vai produzir mais colágeno e elastina. Opa, queremos. Entendeu? Devolvendo essa firmeza para a pele. Então, através de tudo isso que a gente vai trabalhar dentro da metodologia LPF, a gente vai devolver firmeza, funcionalidade, amenizar esses desconfortos que são gerados por uma fragilidade, a diástase abdominal, né? Porque, assim, falo que diástase abdominal é muito mais... você pensar muito mais além do que só a distância. Eu posso ter... Porque, fisiologicamente, se você pegar anatomicamente, a gente tem uma separação interretos. Né, que é essa musculatura superficial que fica na região do meu abdômen. E no meio dessa musculatura passa uma estrutura, um tecido conjuntivo que se chama linha alba. Então, tem uma leve separação. Minha diástase não é fechada. Sim. Quando eu tenho uma gestação, por exemplo, no meu caso, eu vou ter uma diástase naturalmente. O primeiro fator para você ter uma diástase é a gestação. Isso não tem como evitar. Que se separam Isso, se separou. Só que não é pela distância que eu tenho que pensar. Eu tenho que pensar pela funcionalidade. Então, eu posso ter uma diástase de 3, 2, 4, 5 centímetros, mas ter função. E eu posso pegar uma mulher que não tenha nada, nunca passou por nenhuma gestação, nada, e tem um abdômen distendido porque não tem função de parede abdominal. Gente, é muito importante isso. Vai muito além do que eu estava imaginando. Eu estava pensando mais na parte estética. Claro que o abdômen forte, a gente sabe que vai ser fantástico para funcionamento do intestino. É uma queixa muito grande das mulheres. Eu vejo na farmácia, as mulheres queixam muito de intestino preguiçoso, lento. Outra coisa, postura. Eu tento sempre corrigir a minha postura. Acho que também o abdômen forte, ele vai influenciar com a funcionalidade da lombar, a queixa de dores na lombar, com a postura, com a respiração, com o intestino e inclusive com o assoalho pélvico. Sim, eu falo que assim, a gente tem hoje 5 diafragmas, né? A gente tem a tenda do cerebelo, o assoalho da boca, entrada torácica, o diafragma músculo e o diafragma pélvico, né? Que é o assoalho pélvico. Eu gosto de deixar muito claro, né, porque algumas até fisioterapeutas pélvicas já me procuraram perguntando sobre isso. As pessoas vendem, às vezes, a técnica LPF falando que é aquilo que vai reabilitar o seu assoalho pélvico. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. O LPF ele vai atuar de forma involuntária nesse pavimento pélvico através do meu diafragma músculo. Então, quando eu dou movimento respiratório para o meu diafragma, pensando em linha profunda, e aí entra no sistema facial de novo, igual eu falei, que é uma película que recobre todos os nossos músculos e todas as nossas vísceras, essa linha ela vai fazer esse movimento de, na exalação, trazer esse assoalho pélvico para cima, e na hora que eu solto o ar, na hora que eu puxo o ar, trazer esse assoalho pélvico para baixo, fazendo esse movimento, de cima para baixo. Então, o LPF ele vai atuar no sistema facial desse pavimento pélvico de forma involuntária. E aí a gente consegue ajudar, que é uma palavra já muda tudo, ajudar no processo de reabilitação da incontinência urinária, associada com a fisioterapia pélvica. Certo. Sempre, tá? Porque a fisioterapia pélvica, ela tem o poder de atuar de forma voluntária. Então, ela vai atuar nesse canal vaginal, ela vai atuar nesse pavimento pélvico, vai atuar nesse períneo. O LPF vai atuar de forma involuntária através das respirações. Mas, pensando em transverso do períneo, pensando em transverso do abdômen, eles estão sempre conectados também. Entendi. Se eu dou função para o meu transverso do meu abdômen, eu dou também função para o meu transverso do períneo. Movimentando. Nossa, muito complexo. Mas de forma involuntária. Sim. Entendeu? Então, eu já tive mulheres que só com LPF eu consegui reabilitar a continência urinária. Mas eu já tive mulheres que precisaram associar, e eu sempre indico a fisioterapia pélvica para associar com a LPF. Entendeu? E assim como o prolapso também. Porque através do vácuo e através das respirações, a gente consegue reposicionar esses órgãos também. Porque se eu só atuo no assoalho pélvico também, mas não atuo na minha musculatura profunda, eu não consigo melhorar também a posição desses órgãos. Entendi. Então eu tenho que estar, por isso que eu falo associar, eu tenho que estar com a minha musculatura do abdômen, que é o que eu vou trabalhar, funcional, e tenho que estar com a musculatura do assoalho pélvico funcional para eu estabilizar esses órgãos e evitar com que ela tenha recidiva desse prolapso. Muito bom. Nossa, eu estou interessadíssima. Eu trouxe uma fisioterapeuta pélvica, que é a Aileen,
Foi na semana passada. E ela trouxe muitas informações importantes. Eu já fiz também sessões de fisioterapia com ela. E a LPF eu já tinha falado para a Bárbara que eu queria associar com o Pilates também, porque não quero abandonar o Pilates. Pilates é ótimo. E pelo que eu estou percebendo, a LPF traz conhecimentos, então, da RPG, traz conhecimentos, não, técnicas, né, do yoga também, para melhorar a respiração. Eu chego à conclusão, falando aqui com a Bárbara, conversando aqui, será que eu estou respirando direito, gente? Agora estou pensando, será que eu estou usando esse meu diafragma? Então, isso também vai trazer essa conscientização da respiração. E, Bárbara, nós sabemos que quando nós estamos muito tenso no nosso trabalho, às vezes a gente observa que a gente não está respirando. Até tem sempre os cursos que você faz de mindfulness. Fala, respira profundamente, conta até 5 para você restabelecer o seu mental emocional, né? Porque às vezes você está tão tenso que você está travado até com a respiração. Então a medicina chinesa, o que é o foco? É a gente descobrir as raízes disso, através de perguntas, e não só perguntas para a pessoa, perguntas para o corpo. Na medicina chinesa a gente tem o costume de olhar para tudo no corpo, olha para a língua, olha para a orelha, olha para as mãos, e a gente pergunta para o corpo, na verdade, o que está acontecendo. E o corpo nos fala. Né? Existem vários estudos que falam a linguagem do corpo. Isso é real. Né? O corpo ele dá sinais e a gente estuda muito isso. Então muitas vezes as pessoas chegam pra gente, a gente só, conforme ela tá conversando qualquer coisinha com a gente tá olhando a língua, a gente tá olhando o corpo, depois a gente já pega o pulso e fala, você tem isso, você sente assim, você é assim. Você, meu, como que você fala isso? Eu falo, não sou eu que tô falando, é o seu corpo que me contou. Né? A gente só aprende a escutar o corpo. Escutar o corpo. E a partir dali, a gente sabe quais órgãos e quais vísceras a gente vai ter que trabalhar para fazer com que o fluxo volte a fluir. É um rio que tá tendo alguma coisinha que tá caindo um galinho ali. Tá caindo um galinho ali. Aí um galinho vai enroscando no outro, daqui a pouco tá atrapalhando o fluxo do rio. O que eu vou? Eu vou e tiro o galho dali e deixo o fluxo voltar. Entendi. Ele volta a restabelecer o natural, né? Que é você viver bem. E para restabelecer esse natural, essa energia que tem que fluir, dá para entender perfeitamente, a gente pode até comparar com a pessoa, uma alimentação errada por anos e anos e anos. A pessoa tem pressão alta, diabetes, colesterol alto, aquela gordura ela vai se acumulando ali nas artérias, né? E vai enroscando ali nas artérias, vai tendo um aglomerado de glóbulos sanguíneos tentando defender aquilo, porque acha que é um corpo estranho e é uma gordura. E quer resolver aquilo, causando aquela inflamação e entope aquela artéria. Não é isso? E você vai precisar do médico e todos os procedimentos para desobstruir aquela artéria. Isso fisicamente, porque tem um coágulo ali de sangue e gordura acumulado. Na medicina chinesa, toda a energia dos nossos órgãos, o sangue, tem que estar fluindo naturalmente. E para desobstruir esse fluxo de energia do órgão doente, é através da acupuntura. Na verdade, assim, dentro da visão da medicina chinesa, existem 5 pilares, que são os pilares de tratamento. Em primeiro lugar, tá a fitoterapia e dietoterapia. Aí vem a acupuntura, aí vem o Tuiná, que a gente chama a mãe de todas as massagens. Todas as massagens... Tuiná. É a mãe de todas as massagens. A raiz de todas as massagens se deu a partir do Tuiná. E o Qigong. Qigong são movimentos físicos com trabalho respiratório ao mesmo tempo, que movimenta a energia também, né? Então o Tai Chi e o Qigong são exercícios, né? Exercícios que você faz com o corpo, focalizando a energia no seu corpo. Então essas são os 5 pilares. Então, se eu não mudar também a minha alimentação, meu corpo não é composto só de energia. Um pilar já está prejudicado. Por isso que existe a dietética chinesa também, a parte energética do alimento. Né? Esse alimento vai te causar essa sensação. Se você está, por exemplo, com um corpo com uma baixa de energia, eu não posso te dar alimentos frios, refrescantes, que vão te resfriar mais ainda. Eu preciso te dar energia yang. Então eu vou colocar alimentos que tenham características mais energéticas para te dar mais energia. Nossa, eu estou muito agitado, eu estou muito ansioso. Não vou colocar alimentos que estimulem mais o seu sistema nervoso, né? Ou o seu sistema interno. Eu vou colocar alimentos que acalmem, que refresquem, que jogue você para um nível contrário àquele estado que você está patológico.
né? Então a gente começa nessa parte aí. E a parte energética da acupuntura é quando você coloca uma agulhinha no corpo da pessoa, que às vezes as pessoas perguntam pra gente, mas o que tem na agulhinha que faz a gente se sentir bem assim? Eu falei, na verdade, da agulhinha não tem nada. Tem nada. É um material, é um ferro fundido, né? Um ferro fundido, é um material aço inoxidável ali, mas que cada parte do nosso corpo ele tem uma mensagem no nosso cérebro. Então, na verdade, quando eu estimulo a acupuntura, eu estou estimulando seu cérebro. Por isso que para as doenças psicossomáticas, eu vejo como uma das principais técnicas que a gente pode trabalhar. A depressão, o pânico, a ansiedade. Por quê? Porque eu estou trabalhando no cérebro, que é onde está surtando. Tá. Né? É uma pessoa que, por exemplo, teve um AVC e lesionou uma determinada área do cérebro e uma determinada parte do corpo dela foi comprometida. Quando eu estimulo pontos de acupuntura, eu estou estimulando áreas do cérebro, sulcos cerebrais, que desenvolvem ali substâncias neuroquímicas para ajudar a corrigir. Ou seja, simplificando, eu produzo no corpo da pessoa o remédio que ele precisa, natural, é o remédio que ele precisa e que ele produz para corrigir as patologias. Os neurotransmissores. Os neurotransmissores. E aí o que acontece? O corpo fala, isso aqui eu sei como trabalhar com isso aqui. Isso aqui eu sei, foi eu que produzi. Né? Diferente muitas vezes do medicamento, que ele fala, o que é esse negócio? É estranho. Quimicamente ele vai agir, mas os efeitos colaterais, por quê? Porque o meu corpo vai ter que gastar uma energia para tentar combater aquele corpo estranho. Né? Às vezes as pessoas falam, vou tomar um negócio para fazer isso. Você está gastando energia do seu corpo. Se o seu corpo já está em déficit energético, você está gastando energia. Porque é um corpo estranho que ele vai ter que dar um jeito dele. Ele fala, vou ter que jogar isso aqui para fora, isso aqui dentro não é estranho. Espetacular. Então, entendi, vamos ver. São 5 pilares. 5 pilares. Né? Ele já falou da alimentação, da dieta, por isso que ele já fez especializações e faculdade de nutrição, para poder também dar essa orientação na parte da dieta. Né? A parte da massagem, que eu também gostaria de perguntar, Tuiná e Qigong. Qigong são exercícios. Né? Acho que as pessoas conhecem um pouquinho mais, por exemplo, o Tai Chi Chuan. Eu já fiz. Né? Tai Chi Chuan são movimentos, o Qigong são movimentos muitas vezes até parecidos com o do Tai Chi, que trabalha bastante essa parte respiratória, canalizando energia no corpo. Então eu aprendo a canalizar energia naquele órgão ou naquela víscera que está comprometido. Ou nos meridianos, que a gente trabalha dentro de meridianos imaginários de acupuntura, né? Para aquela energia fluir sobre aquilo ali. E o Tuiná é a mãe das massagens. É as massagens onde estimulam o quê? Pontos que estimulam os órgãos e as vísceras. Por exemplo, dela, saiu o Shiatsu. O Shiatsu trabalha dentro dos meridianos de acupuntura, e quem estuda os meridianos de acupuntura sabe que dentro daqueles meridianos existem um determinado número X de pontos. Cada meridiano tem um número X de pontos específicos, e que às vezes tem pontos que vão ajudar naquela patologia, naquele sintoma que o paciente chegou apresentando na massagem. Então ele vai trabalhar para desobstruir o fluxo dos meridianos através da massagem, e às vezes ele vai estimular alguns pontos ali, que também a gente pode entrar no Doin. O Doin nada mais é que a acupuntura sendo feita com a pressão dos dedos. Interessante. Na sua clínica também tem essas massagens? Na clínica nós temos massagem, mas é a massagem mais ocidental. Né? Nós temos lá drenagem linfática, nós temos uma fisioterapeuta que trabalha drenagem linfática, massagem relaxante, massagem esportiva, né? Então a modeladora entra um pouco também na parte de estética. Sim. Mas assim, a parte de massagem não dá tempo, né? Não dá tempo, né? É bem específico. Eu já ministrei cursos de shiatsu, por exemplo, para alguns alunos, mas assim não dá tempo. Não dá tempo. É bem específico, né? Tai Chi eu já fiz uma vez, há muitos anos atrás, fiz até, os meus filhos eram pequenos, ele até ia, né? Legal. Mas aqui na cidade eu não conheço, tem pessoas que fazem aulas de Tai Chi? Olha, eu acho que ainda tem. Eu acho que ainda tem. Tem a academia ali da Nova Itapetininga, né? A ASEAN, eles têm uma variedade de coisas, e eu acho que, se eu não me engano, eles têm também o Tai Chi Chuan. Eu já tive a oportunidade, fiz umas 2, 3 aulas e eu achei interessantíssimo. Mas eu nem sabia que o Tai Chi, ele vem da medicina ocidental com o objetivo de liberar essa energia, fazer fluir essa energia. A arte marcial, porque o Tai Chi ela não deixa de ser uma arte marcial, é uma arte marcial que primeiramente eu tenho que lutar contra mim mesmo, né? Eu tenho que aprender a entrar em equilíbrio comigo. É que toda paciente a partir de 65 anos de idade começa a fazer densitometria a cada 2 anos. Cada 2 anos. Ou antes disso, até mesmo na oportunidade da menopausa, se ela já tiver aqueles outros fatores de risco para osteoporose. Entendi. Entendeu? E aí, conforme a necessidade de cada paciente, a gente vai orientando. Se essa paciente tiver uma osteoporose, uma osteopenia, aí a gente vai fazer o tratamento conforme a necessidade. Hoje em dia,
né, como as mulheres estão se preocupando mais com a sua Mais. saúde, a gente tem visto uma incidência menor de osteoporose, que é quando o osso está tão fraquinho que ele corre risco até de fratura espontânea. Sim. Então, essas pacientes, que ainda assim a gente identifica com osteoporose, a gente já tem que fazer um tratamento específico para isso, que são os bifosfonatos. Certo. Tá? Que aí a gente Já está é outro fazendo. É tratamento. outro tratamento muito importante. Né? O tratamento mais conhecido, mais prescrito, é o tratamento oral, tá? Que é com risendronato, alendronato, ibandronato. Mas hoje em dia a gente também tem uma medicação que pouca gente sabe, que é o tratamento com ácido zoledrônico, o zoledronato, que é uma medicação que a gente pode fazer na veia. É uma dose anual que a paciente vai lá e aplica, né? E aí todo ano ela tem que fazer. Esse tratamento, ele não vai aumentar a matriz óssea, ele não vai tornar o osso mais forte, mas ele vai prevenir que aquele osso enfraqueça mais ainda. Certo. Entendeu? Então é um tratamento importante, contínuo, para o paciente que já tem osteoporose, que tem que ser feito periodicamente. E você vê muitos casos de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico nessa fase da menopausa ou em todas as faixas etárias a incidência é a mesma? Olha, esses sintomas que a gente está falando aqui, sintomas gerais, né, do climatério, né, tem uma condição, né, que compromete a qualidade de vida da paciente, que dá sintomas muito parecidos, e a gente pode identificar em várias fases da vida da mulher, não necessariamente na fase do climatério, que é a disbiose intestinal. Tá? Intestino. Intestino inflamado, né, intestino com disbiose, ele traz uma série de consequências para a saúde, né, não só da mulher como do homem. Sim. Né? Talvez seja a alteração, né, mais prevalente no ser humano. E a gente hoje em dia estima que 70% das doenças que podem comprometer a gente estejam diretamente ou indiretamente relacionados ao intestino doente. E o que faz com que o intestino fique doente? Principalmente hábitos alimentares errados. Né? Uma dieta que a gente chama inflamatória. Uma dieta rica em açúcar, carboidrato, né? Em alimentos industrializados, em embutidos, enlatados. Inclusive, isso é uma orientação que eu dou lá na clínica, né? Por escrito para as minhas pacientes, de coisas que ela tem que evitar para inflamar menos o intestino. E basta ela seguir aquelas poucas orientações que eu dou, que a gente já percebe uma melhora na qualidade de vida dela. Excelente. Às vezes eu estou com uma paciente com resistência ao tratamento hormonal, que às vezes, na verdade, a qualidade de vida dela, o que está atrapalhando é o intestino. Aí a gente foca no intestino, melhora a resposta ao tratamento. Tá? Então, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, dores articulares, qualidade de pele e de cabelo, muitas das vezes está relacionado a um processo inflamatório sistêmico, corporal, cuja origem está no intestino. Exato. Tá? Então, além dessa dieta, quando há necessidade, a gente faz um tratamento específico para o intestino também, com alguns suplementos. Né? Aí entra glutamina, entra probióticos, enfim, conforme a necessidade de cada paciente. E quando ela começa a ter consciência disso e adequar a sua dieta, né, e quando a gente fala em dietas, é importante falar também que não é só saber o que comer, é saber o que comer, na hora que comer, a quantidade que comer. Até na hora de ir no mercado, abastecer, pegar e abastecer a sua casa, a sua despensa, saber o que comprar. O que comprar. Né? E lembrar que essa mudança da qualidade de vida, da dieta, que é um hábito, né? Envolve a família. Tá? Não adianta nada você querer seguir um hábito se o marido, o filho, não sei o quê. Né? E outra coisa que eu falo, né? Como é que a gente evita a tentação? Né? Se afastando dela. É a melhor forma. Então, se você não pode comer açúcar, né? Porque o açúcar, eu costumo falar que o açúcar é o pozinho que mais mata no mundo. É, o vilão. É o vilão, né? Então, assim, não compre açúcar, não compre doce, não compre chocolate e deixe em casa. Ah, porque é pro meu marido, é pro meu filho. Não adianta, você vai olhar, a tentação vai bater, você vai comer. Exato. Né? Então, a melhor forma de você evitar é você não ter em casa. Né? Exato. Porque bateu a vontade não tem, você vai ficar na vontade. Vontade dá e passa. Toma um copo d'água. Melhor. Nós sabemos, eu também faço essas orientações lá na farmácia, não faço, Jennifer? Eu também passo. Pense no que você vai comprar no mercado, faça sua lista.
comer tem que planejar, né? Que nós estamos na era do delivery, né? Então a pessoa às vezes não planeja e pede lá no delivery e nunca vai vir uma salada linda, maravilhosa. Pode até vir, mas vai ser mais difícil você pedir no delivery algo mais saudável. Então tem que haver um planejamento familiar da compra, da organização da geladeira, da despensa. Essa vida corrida, né? Cheia de obrigações. Cheia né? de obrigações. Você acaba comendo o que é mais prático, o que tem ali, e, enfim, você acaba se contaminando com diversas coisas que vão trazer prejuízo para a sua saúde. Exato. Na mulher sedentária, e outro assunto que não falamos, a mulher fumante, uma grande preocupação também nessa mulher sedentária, na mulher menopausada, e às vezes é fumante ou não, eu vejo a perda de massa muscular, vejo muito isso na farmácia. Eu oriento exercício físico em todas as idades, começar o quanto antes. Se não, você tem 30 anos, não começou, comece. Musculação é importante. Musculação que é o exercício e nunca que é tarde eu faço. para começar. É óbvio que quanto mais cedo começar, melhor, mas nunca é tarde para começar. Eu pude entender assim a preocupação que há, sabe, por trás da função dele ali como juiz ou da própria equipe técnica do fórum, é um cuidado, assim, um zelo, sabe, para com a vida de todos, e a própria equipe técnica de dentro do GAD, porque nós temos ali uma psicóloga, uma assistente social, uma coordenadora, uma parte administrativa, né, funciona uma engrenagem, assim, bastante complexa. E aí, assim, enquanto está tudo sendo resolvido, para ver aí, por exemplo, a mãe não pode, não tem pai, pai desconhecido, né, pai tem, mas que não apareceu, aí as pessoas vão atrás da família extensa, que eles chamam. Então, vão ver se tem alguma tia, vão ver se tem um avô, algum parente próximo ou até mesmo distante que queira assumir a responsabilidade na criação dessa criança. Certo. E isso não é tão simples, não é tão fácil. É um processo demorado, cuidadoso, perigoso, né? Porque você tem que realmente analisar as intenções das pessoas. Então, tudo isso tem sido uma experiência para mim ali como presidente. Eu não, assim, no fato, com exceção da assinatura, de você ter que assinar ali, como dizem, né, para mim, se a gente não pagar, é o meu CPF que paga, né? A gente brinca, é o seu CPF que está pagando. Mas, assim, precisa de uma transparência, sabe? Uma lisura muito grande, e eu acho que tem que ser isso mesmo. Tem que ser, porque são verbas públicas, muitas vezes, que a gente recebe através das parcerias, dos pedidos que a gente faz através das emendas parlamentares, né, que a gente já recebeu também algumas. Então, tudo muito transparente. Então, isso foi uma grata surpresa para mim, que pude conhecer um lado de políticas públicas que eu não conhecia. Né? Por fato de ser empresária, estar sempre numa outra área, mesmo educacional, eu não conhecia. É totalmente diferente, Totalmente né? diferente. E como presidente, você está agora pela primeira vez nesses 19 anos. Pela primeira vez. Ah, e faz um ano. Faz um ano que eu assumi. A nossa gestão termina agora em março de 2025. Ah, tá. E Lu, as crianças chegam ao GAD 100% através dessas questões legais. 100%. Ou de denúncia, é o juiz que determina, Isso. sempre através de uma denúncia. É o Conselho Tutelar. Através do Conselho Tutelar. Conselho Tutelar, eles tá. que levam, né? Crianças e adolescentes. Pode ser através de indicações do juiz, por exemplo, troca de algum abrigo, algumas questões que já estava rolando em outro lugar e aí ele manda, então a gente aceita. E também pelo fato do Conselho Tutelar. Então, Entendi. se tiver qualquer denúncia do conselho, o conselho constatar que é fato, aí eles são retirados da família de origem para serem encaminhados aos abrigos, né? Certo. E hoje a capacidade do GAD são 20 crianças, entre crianças e adolescentes são 20. São 20 crianças. E hoje você tem 20 lá? Hoje nós estamos com 19. 19. Porque nós tínhamos um adolescente que saiu, foi transferido. Ah, tá. Mas, assim, a capacidade é para 20, né? Tanto de 0 a 18 anos. Na verdade, o GAD ele foi criado, né, na época, há muitos anos atrás, né, como a gente já disse, 29, quase 30 anos, porque existia um grupo de mulheres aqui que, quando as mães, as genitoras, não poderiam criar os filhos, entregavam e elas ficavam com as crianças para ver que família onde que o juiz ia mandar, como é que ia fazer essa adoção, porque naquela época podia acontecer a adoção direta, né, que a própria genitora poderia escolher uma família para entregar. Então, elas conheciam uma outra pessoa que queriam, então elas faziam essa ponte. Então, elas criaram esse grupo de apoio. Como isso, com o passar do tempo, foi dificultando a vida delas, no sentido que a demanda foi ficando maior, e às vezes a gente precisava daquelas famílias acolhedoras, que ficavam com o bebê até bebê ou criança, mas a maioria das vezes era bebê na época,
ficava com o bebê durante um tempo, para depois ser entregue para a família. E muitas vezes, nesse processo de ficar com o bebê, as pessoas acabavam se aproximando, se apegando e querendo para si. Era muito difícil essa partida do bebê depois para a família. Então, no momento, elas decidiram que fariam uma coisa um pouco... fariam esse grupo de apoio para trabalhar um pouquinho essas famílias que receberiam, Entendi. essas pessoas que já estavam ali. E assim criou. E existem no país inúmeros grupos de apoio à adoção. Certo. Né? Então, assim, trocaram experiências e tal. Inclusive, Itapetininga sediou, né, o Encontro Nacional de Adoção, né, no estado de Olha, São Paulo. Foi muito que bonito. evento importante. Foi. Então, a gente, assim, eu penso ainda em tentar reavivar um pouco essa questão da gente virar um polo de referência, um Sim. centro de referência, um abrigo mesmo, que o GAD fosse um abrigo de referência mesmo na questão do acolhimento. Porque hoje você tem 19 crianças, o espaço é para 20, mas você acredita que se tivesse mais vagas, tem uma fila, uma demanda reprimida, precisando? Então, você sabe que assim, a gente já chegou a abrigar mais crianças, né? 23, 24, né? A gente sabe de outros abrigos também, que às vezes fazer o quê? Precisa Superlotação. Superlotação. Então, acontece. Então, isso desestrutura demais o trabalho, pelo número de funcionários que a gente tem. Então, por quê? Porque são crianças, eles se machucam, eles correm, eles brigam, muitas vezes são bebês, então 24 horas de atenção o tempo todo. As crianças ficam doentes no meio desse percurso, vão para a escola, voltam da escola. Então, o motorista tem essa logística toda. Então, realmente, essa demanda, quando acontece isso, a gente fica, assim, bem mexido, assim, no sentido de tentar deixar a estrutura funcionando. Sim. Mas acontece. Assim como acontece agora de estar com 19, já aconteceu de termos menos. E muitas vezes mais. Depois da pandemia, que é um comentário que a gente tem, assim, apareceram muitos, os abrigos superlotaram. Puxa. Depois da pandemia. Eu acredito também que muito problema emocional, né, nas famílias acabaram acontecendo. Sim. A questão da violência aumentou demais, porque estava todo mundo dentro de casa. E isso repercutiu, né? Os adultos, né? Como é que eu vou dizer? A conduta dos adultos acabou influenciando diretamente na mas com educação das certeza. crianças, né? E até quantos anos a criança pode ficar no GAD? Até completar 18. Até completar 18 anos. E depois tem um direcionamento? Como que faz com essa criança? Isso eu achei fantástico também. Esse jovem. Porque nós tivemos ali no GAD uma menina que morou com a gente durante a vida toda. Ela nunca foi adotada, então ela morou com a gente ali até completar os 18 anos. Então, ela estudou ali, ela começou a trabalhar ali conosco. Eu lembro que a gente fez até uma festa de 15 anos para ela. Então, assim, ela fazia parte do GAD. E ela nem queria mais ser adotada. E outra, com 18 seria muito difícil mesmo, né? Sim. Então, ao completar 18 anos, ela foi para... Ai, como é que chama aquele lugar que eles vão? Que é uma casa que existe aqui. Aqui em Itapetininga? Tem um nome... Que é para jovem, é da prefeitura? É da prefeitura. Eu já escutei. República. Eu já ouvi um projeto da prefeitura. Isso, é uma república. E foi até na época da Simone Marquetto, nunca tinha acontecido isso, né? Ela acabou colocando essa república, então é uma casa equipada, sabe? Super bonitinha. E eles podem morar nesse lugar. E aí eles têm que cuidar da casa e tudo mais, mas eles têm ali uma estrutura. E acho que essa casa comporta, se eu não me engano, até 5 jovens, né? Aí já seriam jovens, né? Ah, sim. E ela mora lá, trabalha, volta para casa. Puxa. Não sei se tem um tempo, aí eu já não conheço direito como é que funciona a república, mas Entendi. eu sei que de lá eles podem ir para essa república até. Ou seja, teve um direcionamento, Exatamente. né? Que também Acho não que teria... até os 21 anos parece que funciona assim. Tá. Mas aí até os 21, tendo já a formação Sim, lá, sim. né? Essa moça que morou com vocês lá no GAD, todas esse tempo, teve a oportunidade de estudar sim. e de ter uma formação mínima para começar a trabalhar, né? Exatamente. Nossa, é muito importante. Quantos profissionais trabalham no GAD? Você falou do psicólogo, do assistente social? Hoje nós temos 24 pessoas ali que trabalham conosco. São monitoras, né? Que nós chamamos de monitoras, são cuidadoras sociais. A gente mudou um pouquinho até pensando nesse nome, né? Agora que eu entrei, até pedi para as meninas mudarem, porque monitora dá a impressão que você fica só monitorando, então olhando as coisas acontecerem. E não é o que elas fazem. Elas são cuidadoras de fato, então em todos os sentidos. Né? Educadoras ali, porque dão o próprio exemplo, fazem brincadeiras, fazem atividades de escola, dão o banho, dão a comida. Então, elas mantêm ali o contato diretamente com as crianças. Né? Então, essa é a parte, eu falo que é a parte mais viva ali do GAD. Então, hoje a gente chama de cuidadores sociais. Então, nós temos os cuidadores sociais, nós temos motoristas, nós temos cozinheira,
Nós temos uma pessoa que faz a limpeza, temos uma pessoa que cuida só das roupas, né? Porque é muita roupa. Eu imagino. Falei que o meu sonho era ter uma lavanderia assim maior e meio que semi-industrial, sabe? Sim, máquinas grandes. Imagine porque 19. não para um minuto. Suja, né? Então, esse ano também a gente conseguiu, como a verba, colocar a fotovoltaica. Então, isso gerou uma que economia bom, muito que grande bom. para a gente em energia. Né? Então, assim, são coisas que a gente vai aprimorando. E temos a equipe técnica, que é a assistente social, a psicóloga, a coordenadora. Temos a parte administrativa também, que faz toda a parte de prestação de contas, pagamento dos funcionários. E temos uma pessoa que trabalha no bazar, né? Que é um bazar que a gente tem, que é um bazar da Pechincha ali, que funciona direto, né? Que nos ajuda muito a captar recursos para poder manter ali as despesas das crianças. E então tem essa funcionária, que ao todo são 24. 24. Eu já tive várias oportunidades de levar roupas lá para o bazar da Pechincha, que é super organizado. Se você não conhece, vale a pena você conhecer. E o que você tiver... Eu levei roupas e sapatos. Sim. Tem mais alguma coisa que vocês recebem? Tudo. Ah, tudo! Até a tampa da panela a gente vende. Então louça, forro de cama, tudo, toalhas. Tudo. Por exemplo, a gente tem recebido bastante doação. Até uma amiga minha ligou, foi montado hoje. Ela até doou uma caminha montessoriana, né? Ai, e assim, que tá bacana. montadinha, novinha. Então, às vezes, a gente sabe de um sofá. Aliás, a gente tá precisando de sofá. Eu já estou pedindo sofá. Mas, assim, a gente ganha sofá. Então, a gente manda trocar o forro do sofá. Sim. Essas coisas. Mas algumas coisas ficam para nós ali dentro da casa. Quando Já a gente usa precisa, ali. ou a gente já coloca para vender no bazar. Mas ela fala também sobre sonhos da adolescência, da juventude que não se concretizaram. E como que é nesse processo você lidar na maturidade com aquilo que você não virou, aquilo que você não se tornou. Porque desvios acontecem no caminho de acontece. todo mundo, né? Acontece. De todo mundo. E muitas vezes a gente se cobra já estou com 50 anos, continuo trabalhando, não tenho nem planos de aposentadoria nesse momento. Então ela traz uma análise dessa perspectiva e diz, tudo bem, vai ficar tudo bem, não tem problema que você não tenha concretizado lá toda a sua listinha. Não tem que ter um checklist, né? De todos os seus sonhos lá da sua adolescência, sua juventude. Vamos fazer um checklist, senão a frustração fica grande, né? E da importância de que a gente reveja o próprio checklist sim. e estabeleça outras prioridades. Vai mudando. Até porque a gente vai se transformando. Exato. Então, o que era sonho com 20, 21, 25 anos, 30 anos, pode deixar de ser sonho depois. E tudo bem, você se rever e você mudar. Então, esse é um outro livro bacana. Tem um livro muito legal que foi escrito por um casal, John e Julie Gottman, que chama 8 Conversas para uma Vida Inteira de Amor. E não fala daquele amor, o amor da paixão, o amor mais sexual, mas ele fala do amor das diferentes formas que a gente experimenta na vida. O amor fraternal, o amor maternal, o amor que a gente tem pelas pessoas mais velhas da nossa família ou amigos, amor até por animais de estimação. Então, 8 conversas sobre o amor. Muito bacana. E é um livro escrito por um casal. Então, tem essa ponderação, né? Essa troca. É um livro que vale bastante a pena. Olha quantas sugestões de livros. Vocês estão anotando aí, né? Esse é um livro... Esse casal é americano, não é brasileiro, mas vale muito a pena. Tem um outro que fala também da mulher exausta, uma outra autora brasileira, divertidíssima. Ela tem, acho que até um podcast também, faz muito conteúdo para as redes, que é a Marcela Ceribelli. Ela escreveu um livro chamado Aurora, O Despertar da Mulher Exausta, que também fala... Aí ela pega até um pouco da mulher mais jovem, 35 para cima. Sim. Mas é um livro divertido e que a gente se reconhece em muitas situações. Ela tem um bom humor, então é um livro interessante para você perceber que não está sozinha. E eu acho que a leitura, seja de obras... todas essas obras que eu estou citando são de não ficção, mas seja não ficção... aquilo que não acontece, aquilo que aconteceu de verdade, ou a ficção, aquilo que não aconteceu, só existe no mundo da imaginação, eles nos ajudam a nos tornar mais humanos. Muitas vezes, as histórias com as quais a gente tem contato, sejam elas reais ou não, elas
nos humanizam, porque nos ajudam a perceber que não estamos sozinhos passando por determinada situação. E às vezes nos preparam para situações que ainda podemos viver no futuro. Excelente. Né? Você vê a riqueza de todo desse conteúdo, né? E isso vai se consolidando, ou vai se transformando, né? Vai juntando com a nossa vida e nas nossas experiências, e acho que vai nos transformando e vai consolidando também esses valores, né, humanos, inclusive. Nossa, eu gostei muito desse 8 formas de amor que você me falou. E gosto também dos livros assim mais divertidos, mais leves, mais descontraídos. A gente se pega rindo, né, e lembrando do livro várias vezes. Como constrói e nos melhora como pessoa, nos tornamos pessoas melhores com a experiência do outro. Gostei muito quando você falou, nunca tinha parado para pensar. Através dos livros a gente vive situações que provavelmente a gente nunca viveria, né? Você vive com o personagem. A gente exercita diferentes pontos de vista, né? A leitura, ela te permite isso, você vivenciar situações ou experimentar emoções e sentimentos através de situações que você não exatamente viveu. Isso é muito enriquecedor. Uma pesquisa muito interessante que fizeram recentemente sobre até o impacto das telas e os benefícios da leitura e tal, diz que as pessoas que leem, elas desenvolvem uma plasticidade cerebral que as ajudam a resolver problemas de diferentes naturezas com muita facilidade. E aí eu volto lá para aquela questão inicial, né, da minha trajetória de carreira, que eu tinha uma carreira até 30 e poucos anos, com 40 mudei, agora com 50 ampliei, mudei também. Então, eu acredito que a leitura, ler bastante, tenha me ajudado muito nisso. Uhum. Porque em todas as atividades que eu desenvolvo, eu acabo sendo reconhecida como uma pessoa que resolve problemas. As pessoas, às vezes, até de natureza de departamento, que não tem nada a ver com o meu, falam, conversa lá com a Renata que ela vai te ajudar a ter uma solução para essa situação. Olha, é pela sua amplitude, sua visão... helicóptero em cima da situação, né? Você olha de longe e você consegue ter mais soluções, mais rapidez de raciocínio, mais insights, mais clareza, seria isso? Você acha que é a maturidade através da leitura. Eu acho que é repertório mesmo que a gente vai desenvolvendo, né? Além de outras habilidades de pensamento lógico, enfim. Mas é curioso porque eu não tinha me dado conta, eu não tinha atentado para isso até ler essa pesquisa e falar, puxa, olha, acho que tem a ver comigo mesmo, né? E quantas vezes a gente lê alguma nota, alguma situação, até horóscopo, que você fala, puxa, isso aqui realmente parece comigo, né? Sim, você se identifica. Aí está a Rê falou de um dos benefícios, vários benefícios para a nossa saúde mental, nossa saúde emocional. Então, eu queria que até você complementasse mais os benefícios. Eu vejo que você tem uma memória incrível. A Renata lembra muito, fora a cultura geral, porque lê muito, cultura geral de política, história, geografia, artes. Além de toda essa cultura geral que você tem, a sua memória é incrível. E sabemos também o benefício na saúde mental, o rejuvenescimento do nosso cérebro através da leitura. Uma das atividades número 1 da terapia de casal é mediar a conversa. Porque, via de regra, o que estressa um relacionamento é a reclamação, é a falta de diálogo. Então, o casal chega para a terapia, né, para a terapia de casal, e o primeiro, o segundo, o terceiro exercício é, sim, por exemplo, ele nunca cumpre um combinado. Tá certo. Então vamos lá, 20 anos de casado, tá? Então me conta um que ele cumpriu. Eu direcionei. Então, me conta um que ele cumpriu. Aí ela diz assim, não, a semana passada ele ficou de buscar os nossos filhos e ele foi. Quando? A semana passada. Então ele cumpre, né? Então o nunca já caiu, ó. Né? Já não tem mais o nunca. Tá, então ele cumpriu. Como é que você se sentiu quando ele cumpriu? Então eu vou ajudando o casal a expressar o eu sinto e eu preciso. Sim. Porque o automático a gente sabe fazer, que é reclamar.
O automático não precisa de ajuda. E as mulheres reclamam mais do que os homens? Então, é que os homens, Isildinha, eles têm um outro canal, né? A gente quer consertar. Então, a gente quer contar pro outro que não tá bom. E os homens, eles entram nas bolhas, né? Então, tem a bolha... Não sei como é Itapetininga, mas Tatuí tem os grupos de janta. Né? Então, os homens, eu brinco que os homens vão se camuflando. Então, eles têm um grupo de janta num dia, eles têm o futebol no outro dia, eles têm, sei lá, um grupo social no terceiro dia. Eles vão saindo de casa. Eles vão passando menos tempo em casa. Entendi. Para não entrar no conflito. Porque ninguém gosta de conflito. Mesmo quando eu reclamo, eu tô reclamando para tentar consertar. Então, é por isso que eu gosto muito de contar, né? Que assim, reclamar não vai levar você para o objetivo que você quer. Porque o objetivo que você quer, que eu quero, que as suas ouvintes querem é resolver o conflito, não é aumentá-lo. Só que quando você reclama, você aumenta o conflito. E o casal mais jovem conversa mais. O casal mais jovem... E a mulher reclama menos. Então, e o rapaz os meninos vão menos para os grupos de janta. Então, olha que interessante. O casal mais jovem, ele tá com menos frustração acumulada. Então, vamos supor, você tá namorando, sei lá, você tem 20 anos, vai que nem as minhas pacientes, eu brinco. E daí? Não, ele é bacana. Mas aí o que deu errado? Ele atrasou um pouco. Isso é completamente diferente de ele nunca chega no horário. Entendi. Isso vem com o tempo. Sei. Vai tendo aquele acúmulo e a tolerância vai reduzindo. Vai reduzindo, E na vida sexual madura, o que tanto que muda comparando o casal mais jovem com o casal maduro? Então, o que fica evidente na vida sexual do casal jovem é que o nível de entrega, às vezes, ele é mais superficial. Às vezes não, ele é muito mais superficial do que com a idade madura. Porque na juventude, muitas e muitas vezes, esse casal quer mostrar que sabe, mostrar que é bom, mostrar que está disponível. E o casal maduro, não, Isildinha, ele já sabe o que ele quer do sexo. Entendi. O casal maduro já sabe que o encontro sexual é uma produção de intimidade. Literalmente é uma entrega, é um estar junto. Então, para este casal maduro, sim, às vezes eu passo o dia fazendo sexo. Não é a relação sexual que é sexo. O meu professor da especialização, ele tinha uma expressão que eu achava o máximo, ele dizia assim, quando você é jovem, você transa, você sente tesão para transar. Quando você amadurece, você transa para sentir tesão. E o quanto isso é verdade? Porque olha só, quantas e quantas vezes você tá lá bem quieta no seu momento. Às vezes você tá na sua cama, às vezes você tá lá no seu dia e o seu marido vem ou te abraça ou pega em você e já sinaliza, hoje eu quero. E você pensa, ai, que preguiça. Nossa, né? O quê? Ai, que preguiça. E aí, vencido esse pensamento de ai, que preguiça, você acolhe aquele momento. E você super tira proveito, você super curte, você super se entrega. Então, essa é a fala do meu professor. Então, você transa para sentir tesão. Porque quando você é jovem, você é estimulado com muita facilidade. E na idade madura, não. A nossa cabeça já está num equilíbrio. A gente já está com os pensamentos em muito mais leques, né? Então, o sexo, ele é muito mais profundo, porque tem mais intimidade, tem mais entrega. E ele, portanto, ele tem uma frequência que, mesmo que seja menor, Isildinha, ela é mais valorosa mesmo, sabe? É como se o sexo na juventude valesse, sei lá, um metal bem alumínio. E na idade madura, cada encontro sexual é ouro, porque ele de fato vale a pena. Tem mais... É mais consolidado? Tem mais conexão. Mais conexão. Mais valor agregado àquele momento. Tá. E também o casal com mais idade, que tem filhos grandes, passou por muitos mais desafios, né, Luciana? Às vezes, desafios no trabalho, desemprego, dificuldades financeiras, dificuldades com filhos, com educação de filhos, né? Nossa, tantas coisas que podem acontecer aí no casal, às vezes doença, conflitos familiares. Então, estes são os desafios da vida, né, Isildinha? Assim, a gente, quando começa um relacionamento, por mais que você saiba que isso pode te alcançar, não temos certeza. Assim. Né? Não é verdade? Isso não dá pra garantir.
Então, não dá para se treinar o suficiente para quando esse desafio chega e não dá para garantir que você não vai viver isso. Né? Então, o que que ajuda esse casal a lidar com as intempéries da vida? A conexão e o diálogo. Né? Porque muitas e muitas vezes, Ildinha, o sofrimento é tanto que assim, eu já vi casais dizendo eu não aguento mais, mas eu não aguento mais o problema, não a relação. Entendi. E uma coisa é diferente da outra, Ildinha. Vamos supor, uma coisa é a dificuldade do meu filho estudar, se for criança, ou, sei lá, lidar com algum vício, isso é uma coisa. Outra é o meu relacionamento. Eu não aguento o jeito do meu marido lidar com este problema. Sim. Então, o problema, não o relacionamento. Muitas vezes eu falo, mãe, faz pelo seu filho. Se por você acha que toleraria tudo que está acontecendo com você, todas as injúrias e danos e agressões, pense no seu filho. Ele está sofrendo, ele pode ser a próxima vítima dessas violências, infelizmente. E também os animais domésticos acabam sendo vítimas aí. Como uma forma de vingança, de humilhação, de ter mais uma chantagem emocional, aquele animal doméstico muitas vezes acaba sendo vítima de violência. Como forma daquele agressor manipular a vítima e falar, ó, você não vai me obedecer? Da próxima vez eu mato o cachorro. Meu Deus. E infelizmente acontece. Onde vai a cabeça do ser humano, Porque né? existe essa ligação, Isildinha, entre a violência contra as pessoas e violência contra os animais. Então, uma pessoa que tem coragem, né, de violentar de alguma forma um animal, ela também vai ter a coragem de fazer isso com uma pessoa. Então, a gente tem sim que desconfiar e tomar cuidado. Então, assim, no primeiro alerta, no primeiro sinal de que você está sendo de alguma forma violentada emocionalmente, psicologicamente, Sim. fisicamente, sexualmente ou financeiramente, saia, fuja, não dê segundas chances para a violência. Porque você não está dando uma segunda chance para aquele homem ou aquela mulher. Você está dando uma segunda chance para ser violentada de novo. De novo. E nessa de reconcilia, na terceira fase da violência, ou mesmo namoro, já vi vários casos. Sim. No namoro já aparentava ser uma pessoa violenta, né? Já tinha comportamentos estranhos, você fala, mas muitas vezes a mulher não percebe, ou acha que é normal, ou acha que casando muda, ou acha que tendo filho, ele vai mudar depois que vier o filho. A crença na mudança. A crença na mudança. A crença na mudança. Isso existe mesmo. É o primeiro dos motivos que as mulheres geralmente não denunciam. Porque elas acreditam que ele vai mudar. Elas acreditam que ela sendo a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor amante, a melhor amiga, vai transformar aquele agressor. Só que eu sempre falo, a gente nunca muda o outro. A gente só tem a capacidade e a possibilidade de mudar a nós próprios. Se você foi violentada, fuja disso, porque você será violentada de alguma outra forma pela segunda vez na mesma pessoa. Porque quando a gente perdoa algum tipo de violência, a gente está mostrando para aquele agressor que se você me violentar de novo, eu vou perdoar porque eu sou mais bondosa que você, então eu vou conseguir perdoar. Mas não é isso. A gente tem que pôr limites na nossa integridade emocional e física. Então, assim, mas Júlia, você não acredita na mudança do ser humano? Lógico que eu acredito. É por isso que eu continuo sendo delegada e eu continuo fazendo trabalhos de conscientização, só que mude longe da vítima. Sim. Não mude com a vítima, mude longe da vítima. Porque essa história, infelizmente, se repete. Se repete, mas é fato, sabe? E se repete muitas vezes, e algumas vezes não dá tempo da mulher denunciar, porque o pior já aconteceu meu Deus. com o feminicídio. Meu Deus. E na delegacia vocês têm uma equipe boa? Quantas pessoas são? Você tem também números de casos mensais de violência? Então, até quando eu estava na delegacia, sim, que agora você está afastada. Realmente os casos eram muito altos, beiravam a média aí de 100 boletins de ocorrência por mês, aqui em Itapetininga. A gente só atende Itapetininga. Sim. Então, a gente está falando de uma cidade de 160 mil habitantes, que a gente tinha o registro de 100 novos casos no mês. Bastante. E isso envolvia violências contra a mulher no âmbito doméstico ou familiar, todos esses 5 tipos de violência que eu falei, e também crimes sexuais, tá certo? Contra crianças, adolescentes e mulheres. Nossa, é muita coisa. Então é muita coisa. E isso não é uma exclusividade de Itapetininga.
qualquer site de segurança pública que você consultar, de qualquer estado do Brasil, você vai ver que o maior índice de crimes registrados são contra a mulher. É um dos maiores índices, assim, que tem maior número de denúncia e olha que ainda é subnotificado. Não é toda mulher que tem coragem de notificar. Porque ela tem medo, ela tem vergonha, ela acha que ele vai mudar, ela acha que ela foi culpada e ela muitas vezes está naquele ciclo da violência. Então ela tem vergonha do julgamento social, ela tem vergonha de ir numa delegacia, mas eu nunca fui numa delegacia, como que eu vou colocar o pé lá, como que eu vou justificar? Todo mundo vai ficar sabendo? Ela tem a vergonha de ser julgada. Com certeza. Sim, como você apanhou, você permitiu isso. Gente, a gente não permite ser agredida. Acontece. A gente é agredida, só que a gente tem que, de alguma forma, trabalhar o nosso interno, nos fortalecer. Por isso é importante de uma rede de apoio de amigas, de família, de ter um acolhimento, para que ela tenha coragem de enfrentar os julgamentos aí sociais, familiares, da religião. Sim. Que a gente vem também trabalhando muito essa questão. Em muitas igrejas eu percebo que vem trabalhando em alguns lugares a questão de não admitir a violência. De incentivar as mulheres a saírem disso. Porque já foi muito comum em determinadas religiões essa normalização da violência. Era muito comum. Em algumas culturas acredito que ainda seja. Exatamente. E agora a gente vem transformando essa cultura machista, né, do patriarcado que a gente tem, de que o homem é o provedor da casa e ele tem mais poderes e é um ser superior à mulher. A gente proprietário da mulher, cara. Exatamente. A mulher é uma propriedade, é igual um móvel na casa. E isso era que você comum. Muda de lugar e faz o que quiser. Há pouco tempo atrás, no próprio direito. Então, a partir de 1988, quando a gente teve a Constituição Federal aqui promulgada, que os direitos de mulheres e homens foram igualados no direito do Brasil. 1988. Até antes de 1988, a gente era legalmente tratada de forma diferente. Só que a gente tá falando 1988, são aí 35 anos, 34 anos. É pouco. É um pouco tempo pra gente mudar toda uma estrutura de quantos anos da nossa sociedade. Por isso que, infelizmente, a gente vê muito crime ainda contra a mulher, especialmente os crimes de posse, os feminicídios, as ameaças, as agressões, as perseguições que a gente vê, porque ainda tá muito enraigado de que a mulher pertence ao outro. E você falou uma coisa que eu quero até dar um testemunho aqui da minha avó. Ela nasceu em 1900. No caso, a bisavó da Tayana, né? Ela nasceu em 1900. E eu era adolescente quando a gente começava a namorar, ia pro clube no Venâncio Aires, né? Que eu morei aqui mas até 8 anos, depois eu vinha nas férias. E aí ela sempre que falava de namorado, de paquera e tal, ela falava assim, olha, o casamento que vocês têm que procurar, que vai ser o melhor casamento que vai acontecer na vida de vocês, é o diploma. Olha, o diploma. 1900. E ela obrigou os filhos, naquela época, a fazer o curso para professor, que tinha no Peixoto Gomide, né? Todas as minhas tias e meu tio, todos eles fizeram professor, porque ela falou, é o que nós temos aqui. Era uma escola excelente na época, vinham moças de Sorocaba estudar no Peixoto Gomide para fazer magistério. A minha avó, ela tinha pensionato para moças. Então, as meninas vinham de Sorocaba, ficavam na pensão da minha avó. E elas falavam, estude, vocês vão ser professores. Fez magistério, começou a dar aula, tornou-se independente. Naquela época que professor era estimadíssimo, né? O nível era altíssimo para professor. Fez o magistério, começou a trabalhar, ganhou seu dinheiro. Não está contente? Faço outra faculdade, estudo com o dinheiro de vocês. Mas até o magistério, eu vou exigir que aqui vai sair todos os professores da minha casa. E ela teve essa bênção, que todos eles se formaram professores. E a minha mãe se formava professor, já começava a trabalhar. 18, 19 anos, você já começava a trabalhar. Então, nunca me esqueci que realmente a profissão
a sua independência financeira, era o que a minha avó falava. Não deu certo no casamento, ela nasceu em 1900. Não deu certo, vida que segue. Uma mulher à frente do tempo dela. À frente, você tem a sua independência financeira. Não tem esse negócio de pedir dinheiro para marido para comprar um vidro de esmalte. Não tem. E também ela nunca foi dessa opinião que mulher era inferior, porque inclusive ela já era uma empreendedora, que ela tinha o pensionato de moças. Sim. A minha avó, se ela tivesse tido mais oportunidade, acho que ela seria uma mulher rica, porque ela tinha o pensionato, ela costurava, vendia vestidos para as meninas que iam no baile, no Venâncio Aires, ainda fazia doces, que às vezes elas iam para Sorocaba, levava, que ela vendia os doces. Ela é visionária. Visionária. Então, ela aproveitava de todas as maneiras ali a explorar, né? E ela sempre independente financeiramente, sempre independente para tomar as decisões da vida dela. Eu vejo que a dependência financeira, olha, Júlia, eu acho que é a pior. Porque a pessoa sofre maus tratos, mas não tem para onde ir, né? Não tem... E acaba se apegando a isso e achando que tem que tolerar. Eu preciso. Eu preciso tolerar isso porque ele dá tudo em casa, né? Ele põe tudo, ele põe a comida. É ele que põe a comida na mesa, então eu preciso, pelos meus filhos, eu preciso. E eu não tô falando aqui que é fácil. Não. Não é fácil realmente sair. Não. Demanda aí uma força interna muito grande daquela mulher, daquela pessoa que está sendo violentada. Mas é possível. É possível, procurem ajuda, procurem a delegacia de polícia, procurem o CRAM, não se silenciem, porque não existe mais isso de brigue marido-mulher, a gente não mete a colher. A gente mete sim a colher, a gente mete a colher, o garfo, a faca, o pé, a gente tem que se meter. A gente não pode mais normalizar a violência dentro das casas e também a gente tem que mostrar que a gente não tolera mais esse tipo de violência. Certo, com certeza. Porque só a partir do momento que a sociedade entender que é um problema nosso, essa violência contra a mulher, porque atinge a todos, atinge o Sistema Único de Saúde, porque a mulher tem que ser muitas vezes atendida no pronto-socorro, atinge a questão, né, da saúde psicológica, psiquiátrica, as escolas com as escolas com as crianças, com inúmeros tipos de comportamento inadequados, muitas vezes por conta da violência que sofre dentro do lar. Ou seja, são inúmeras áreas da sociedade que são atingidas por conta dessa normalização aí da violência.